Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente dá continuidade à nossa leitura guiada, explicada, traduzida, contextualizada, como você quiser chamar. E a gente está lendo o livro Mary, Queen of Scots, do Tim Vickery. A gente já teve 2 capítulos e hoje vamos ler o capítulo 3 dessa história muito legal, que ao contrário dos outros que nós fizemos aqui, obviamente é uma obra literária, não existe uma pessoa que conta, que narra essa história, porém é sobre uma coisa que de fato aconteceu lá nos 1500 e bolinha, lá no Reino Unido. Então faz parte, de fato, da história do Reino Unido, tá bom? Então, você que está chegando pela primeira vez, a gente pega algum livro de um determinado assunto, seja um livro de fantasia, seja um livro como esse que narra fatos reais, porém uma versão facilitada desse livro. Neste caso específico, ele é um livro para um nível 2 de inglês, que é a galera que está no final do nível básico. Então, se você ainda está lá no meião do básico, eu acredito que você já consiga acompanhar. Quem está muito lá no início, vai ser um desafio um pouquinho maior. Mas nada impede de você conseguir pegar algumas coisas, até porque eu vou ler em inglês e depois eu vou explicar em português. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar vocabulário novo, expressões e as explicações que eu vou te dar e bora pro vídeo. Então, vamos aqui do começo, ele diz Chapter 3, Darnley and Riccio. At first, I wanted to marry the King of Spain, Don Carlos. But he was a Catholic, of course, and my Scots lords did not like that. It was difficult for me, James. I wanted to please myself. I wanted to please my friends and family in France, and to please my people. Then there was the Queen of England. At first, I wanted very much to be friends with Elizabeth. We wrote many letters and talked about a meeting between 2 sister queens. Elizabeth wrote to me this time. Our 2 countries need to be friends. You need a husband. I need a friend. Why not marry my friend Robert Dudley, of Leicester? He is tall, strong man. Perdão. He is a tall, strong man. I think he could be a good husband for you. Vamos até aqui. Chapter 3, capítulo 3, Darnley and Riccio, que são nomes de 2 personagens que a gente vai ver já aqui na história. Então, at first I wanted to marry the son of the King of Spain, Dom Carlos. Então, de primeira ou num primeiro momento, eu queria me casar com o filho do rei da Espanha, Dom Carlos. But he was a Catholic, of course. Mas ele era católico, claro. Se você lembra bem dos outros 2 capítulos, ela era católica em um país protestante, então havia um certo impasse em cima disso. And my Scots lords did not like that. Então, e os meus lordes escoceses não gostaram disso. It was difficult for me, James. Foi difícil para mim, James. I wanted to please myself. Eu queria agradar a mim mesma. I wanted to please my friends and family in France. Eu queria agradar aos meus amigos e família na França. And to please my people too. E agradar ao meu povo também. And then there was the Queen of England. E então havia a rainha da Inglaterra. At first, I wanted very much to be friends with Elizabeth. Num primeiro momento, eu queria muito ser amiga de Elizabeth. Lembrando que nesse momento da história, 1560 e tanto, a gente está falando de Elizabeth I, Elizabeth I, não a Elizabeth II, que faleceu em 2022. Não ela, mas a antepassada dela, Elizabeth I. We wrote many letters and talked about a meeting. Então nós escrevemos muitas cartas e conversamos sobre uma reunião, sobre um encontro. A meeting between 2 sister queens. Uma reunião entre 2 rainhas irmãs. Não que elas fossem irmãs de fato, elas não eram, mas ambas eram rainhas de seus respectivos países. Elizabeth wrote to me at this time. Então Elizabeth escreveu para mim, neste momento. Neste momento que ela fala, no momento que ela está contando, quando ela queria se casar com o rei, etc e tal, com o filho do rei nesse caso, nesse
ínterim ainda essa conversa. Our two countries need to be friends. Então, nossos dois países precisam ser amigos. You need a husband. I need a friend. Você precisa de um marido, eu preciso de uma amiga. Why not marry my friend Robert Dudley? Então, por que não se casar com meu amigo Robert Earl of Leicester? Então, o herdeiro de Leicester. A gente não usa tanto esse título de... A gente não traduz tanto esses títulos de nobreza. Earl, geralmente, ele é um herdeiro, né? Ele é um herdeiro daquela região. É que isso, hoje em dia, ele é simplesmente um símbolo de status. Na época, não necessariamente, mas é hoje um símbolo de status. Então, Earl of Leicester seria o herdeiro de Leicester. Aí você fala, mas peraí, tá escrito diferente. Sim, se pronuncia Leicester, tá? Tem muito mais letra do que na pronúncia, eu sei. Vai por mim. Deixa eu passar o avião. Tenho. Seguindo ele diz, ela diz, né? He's a tall, strong man. Então ele é um homem alto, forte. I think he could be a good husband for you. Então eu acho que ele poderia ser um bom marido para você. Vamos seguindo aqui. I was very angry about this letter. There were a lot of stories about Elizabeth and Robert Dudley. They were good friends. He often danced and sang with her. Sometimes people said he stayed all night. Dudley had a wife, but one day she died very suddenly. It was an accident. She fell down the stairs, but then perhaps she was unhappy because of her husband and Elizabeth. And she writes to me about a man like this, I thought. She wants him to marry me because he is her friend, her lover. She wants her lover to be King of Scotland. I found a better man than Dudley. I found Henry Darnley, your father. So, Darnley já é o título do capítulo, né? Então, Darnley é uma das pessoas, uma desses personagens. Nesse caso, Henry Darnley já é o primeiro deles. Então, vamos voltar aqui. I was very angry about this letter. Eu estava com muita raiva dessa carta. There were a lot of stories about Elizabeth and Robert Dudley. Haviam muitas histórias sobre Elizabeth e Robert Dudley. They were good friends. Eles eram bons amigos. He often danced and sang and talked with her. Então, ele frequentemente dançava e cantava e conversava com ela. Sometimes, people said, he stayed in her room all... Então, algumas vezes as pessoas disseram, ele permaneceu no quarto dela a noite toda. Dudley had a wife, but one day she died. Dudley tinha uma esposa, mas um dia ela morreu muito de repentemente. It was an accident. She fell down the stairs, they say. Foi um acidente. Ela caiu pelas escadas, eles disseram. But then, perhaps, she was unhappy because of her husband and Elizabeth. Mas então, talvez ela estivesse infeliz por causa do seu marido e de Elizabeth. And she writes to me about a man like this, I thought. E ela me escreve sobre um homem desse tipo, um homem assim. Eu pensei. She wants him to marry me because he's her friend, her lover, perhaps. Ela quer que eu me case com ele. Ela quer que ele se case comigo. A ordem é essa. Ela quer que ele se case comigo porque ele é o amigo dela. O amante dela, talvez. She wants to be King of Scotland. Ela quer quer que seu amante seja o rei da Escócia. I found a better man than Dudley, James. Eu encontrei um homem melhor do que Dudley. I found Henry Darnley, your father. Eu encontrei Henry Darnley, seu pai. Aqui, só para terminar a página, na verdade já dá para emendar aqui, ó. Pronto. He was 19 years old and I was 23. He was a tall man with a beautiful face and big green eyes. He talked and sang well and liked dancing with him. He often wore expensive black and he laughed a lot when he was with me. He was very young and friendly, and I felt happy when I was with him. I liked him very much, and I thought he loved me too. Então, he was 19 years old and I was 23. Eu tinha 19 anos, aliás, ele tinha 19 anos e eu tinha 23. Só lembrando bem rapidinho que idade em inglês a gente usa o verbo to be, né? A gente não usa o verbo ter, o verbo have, o verbo ter. Então, ele tinha 19 anos e eu tinha
23. He was a tall man with a beautiful face and big green eyes. Ele era um homem alto, com um lindo rosto, uma linda face e olhos verdes grandes. E grandes olhos verdes também. He talked and sang well. Então ele conversava e cantava bem. And I liked dancing with him. E eu gostava de dançar com ele. He often wore expensive black clothes. Ele frequentemente vestia roupas pretas caras. And he laughed a lot when he was with me. E ele ria muito quando ele estava comigo. He was very young and friendly. Ele era muito jovem e amigável. And I felt happy when I was with him. E eu me sentia feliz quando eu estava com ele. I liked him very much. And I thought he loved me too. Eu gostava muito dele. E eu pensei que ele me amasse também. He was an important man too. We were cousins. His grandfather was King of Scots, and his great-grandfather was Henry VII of England. In July 1565, I married him. Elizabeth was very angry, and so were a lot of the Scots lords. My half-brother, de Moray, tried to stop the marriage. I had to fight him, and he ran south to England. But I was happy. Your father every day. He was now Henry, King of Scots. After 1 or 2 weeks, the laughter stopped. A king has a lot of work, James, you know that. He has to read hundreds of letters, talk to people, and think about a lot of important things. I did those things every day. But now I thought I had a man to help me. My Lord Henry, I said, would you like to read all the letters with me? You can sit next to me and you can work with me every day. Vamos até aqui. Então, he was an important man too. Ele era um homem importante também. We were cousins, nós éramos primos. Informação importante essa. Nós éramos primos. His grandfather was King of Scots. O seu avô era o rei dos escoceses. Olha que interessante. O avô dele era o rei. Foi o rei. Great-grandfather was Henry VII of England. E o seu bisavô era Henrique VII, Henry VII da Inglaterra. Então foi rei inglês também. Então vinha de uma linhagem real. In July 1565, I married him. Então em julho de 1565, eu me casei com ele. Elizabeth was very angry, and so were a lot of the Scots lords. Então a Elizabeth estava com muita raiva, estava muito brava. E da mesma forma estavam os lords escoceses. Quando ele usa and so, é uma conexão para concordar e para dizer assim, da mesma forma que ela estava, eles estavam também. Então, e da mesma forma estavam vários dos lords escoceses. My half-brother, the Earl of Moray, tried to stop the marriage. Meu meio-irmão, o herdeiro de Moray, tentou parar o casamento. I had to fight him, and he ran south to England. Eu tive de lutar com ele, e ele correu para o sul, para a Inglaterra. Lembrando que Escócia fica ao norte da Inglaterra, né? Para as pessoas que não sabem disso. But I was happy. Mas eu estava feliz. Your father and I laughed every day. Seu pai e eu ríamos todo dia. He was now Henry, King of Scots. Ele era agora Henry, rei dos escoceses. After 1 or 2 weeks, the laughter stopped. Então, após 1 ou 2 semanas, as risadas pararam. A king has a lot of work, James. You know that. Um rei tem muito trabalho, James. Você sabe disso. He has to read hundreds of letters, talk to people, and think about a lot of important things. Ele tem que ler centenas de cartas, falar com as pessoas e pensar sobre várias coisas importantes. I did those things every day. Eu fiz essas coisas todos os dias. But now, I thought I had a man to help me. Mas agora, eu pensava que eu tivesse um homem para me ajudar. My Lord Henry, I said. Então, meu Lord Henry, meu Lord, eu disse, would you like to read all these letters with me? Você gostaria de ler todas essas cartas comigo? You can sit next to me and you can work with me every day. Você pode se sentar ao meu lado ou perto de mim e você pode trabalhar comigo
todos os dias. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar até o fim da página. Não, mas a gente dá um jeitinho. Vamos lá. Your father looked unhappy, interested in work, he said. I don't understand it. Of course not, I said. You're a young man, my love. But I can teach you. For 1 or 2 days he sat down with me and I tried to teach him, but it was true. He was not interested in the work, and he did not try to understand it. You do it, Mary, he said. I'm going out with my friends. We're going to ride and drink and swim. So I did all the work. At night too, he often went out with his friends. They drank a lot and laughed and sang, often fights. But no one said anything because he was the king, my husband. What could people say? Unhappy. But some of them went to England, to the Earl of Moray. Então, aqui de cima. Your father looked unhappy. Então, seu pai parecia infeliz. Interested in that? Eu não estou interessado em trabalhar desse jeito. He said. I don't understand it. Ele disse. Eu não entendo disso. Of course not, I said. Não, claro que não, eu disse. You're a young man, my love. But I can teach you. Você é um jovem homem, meu amor, mas eu posso te ensinar. For 1 or 2 days, he sat down with me. Por 1 ou 2 dias, ele se sentou comigo. I tried to teach him. E eu tentei ensiná-lo. But it was true. He was not interested in the work. Mas era verdade. Ele não estava interessado no trabalho. And he did not try to understand. E ele não tentou entender isso. You do it, Mary, he said. I'm going out with my friends. Você faz isso, Mary, ele disse. Eu vou sair com os meus amigos. We're going to ride, drink and swim. Nós vamos cavalgar e beber e nadar. So I did all the work. At night too. Então eu fiz todo o trabalho. Ponto. Vamos só até aqui. At night too, he often went out with his friends in the town. À noite também ele frequentemente saía com seus amigos para a cidade. They drank a lot and laughed and sang. Eles bebiam muito e riam e cantavam. And there were often e haviam frequentemente brigas. But no one said anything. Mas ninguém disse nada. Because he was the king, porque ele era o rei, o meu marido. What could people say? O que pessoas podiam dizer? They were unhappy, but they were afraid of him. Eles estavam infelizes, mas eles tinham medo dele. Some of them went to England, to the Earl of Moray. Alguns deles foram para a Inglaterra, para o herdeiro, o Earl of Moray. Aqui para a última página. At this time, I was often very tired because I was pregnant. You, my son James, were alive inside me, but I did all the work of a queen, and I needed friends too. One of these friends was a young Italian, David Riccio. Riccio was a little man, and he was not tall or beautiful or strong, but he was a very clever, interesting man. He wrote many of my letters for me and helped me. He sang well, and I sometimes sang with him in the evening. I liked him very much, and at first, your father liked him too. But then, Moray's friends began to talk about me and Riccio. David Riccio is in the Queen's rooms every night, they said to your father. She laughs and sings and dances with him, my lord. It is not right. He's not a Scotsman, and he is not her husband. He's always with her. Vamos só até aqui. Então, at this time, I was often very tired because I was pregnant. Então, até esse momento, por este momento, eu estava frequentemente muito cansada, porque eu estava grávida. You, my son James, were alive inside me. Você, meu filho James, estava vivo dentro de mim. But I did all the work of a queen, and I needed friends. Mas eu fazia todo o trabalho de rainha e eu precisava de amigos também. One of these friends was a young Italian, David Riccio. Desses amigos era jovem italiano, David Riccio. Riccio was a little man, and he was not tall or beautiful or strong. Riccio era homem pequeno. Ele não era alto ou bonito ou forte. But he was very clever, interesting. Mas ele era homem interessante, inteligente. Clever, a gente pode entender como inteligente, esperto. He wrote many of my letters for me.
and helped me. Ele escreveu muitas das minhas cartas para mim e me ajudou, me ajudava. He sang well too, and sometimes sang with him in the evening. Ele cantava bem também, e eu algumas vezes cantei com ele às noites. I liked him very much, and at first your father liked him too. Eu gostava muito dele. E, em princípio, o seu pai gostava dele também. But then, Maury's friends began to talk about me and Ricky. Mas então, os amigos de Maury começaram a falar sobre mim e Ricky. David Ricky is in the Queen's rooms every night, they said to your father. Então, David Ricky está nos quartos, né? No quarto da rainha, a noite toda. A cada noite, ou todas as noites, eles disseram ao seu pai. She sings and dances with him, my lord. It's not right. Eles riem, cantam. Na verdade, ela ri e canta e dança com ele, meu senhor. Isso não é correto. He is not a Scotsman and he is not her husband. He is always with. Ele não é um escocês e ele não é marido dela. Ele está sempre com ela. Pra gente finalizar. Perhaps they said other things too. I don't know. A lot of Scots lords listen to them. But I tell you, James, before God, I did nothing wrong. David Ricky was a good man. He worked hard and he helped me. Deixa eu passar o avião. So of course I liked him. Your father did not work. He went out to the town every night with his friends and drank. And then one night, your father came home. Então daqui. Perhaps they said other things too. I don't know. Talvez eles tenham dito outras coisas também, eu não sei. A lot of Scots lords, vários lords escoceses ouviram a eles, né? Os ouviram. But I tell you, James, before God, I did nothing wrong. Mas eu te digo, James, diante de Deus, que eu não fiz nada de errado. David Ricky was a good man. David Ricky era um bom homem. He worked hard and he helped me. Ele trabalhava duro e me ajudava. So, of course I liked him. Então, claro que eu gostava dele. Your father didn't. Seu pai não trabalhava. He went out every night with his friends and drank. Ele saía para a cidade toda noite com seus amigos e bebia. And then one night, your father came home. Então, uma noite, o seu pai voltou para casa. Bom, esse foi o capítulo 3 dessa história muito legal da Mary Queen of Scots. Se você gostou, deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos. Traz mais gente para cá, se inscreve no canal para a gente continuar crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade desse, assim como esse para você. Tá bom? Então, muito obrigado por você ouvir. Eu sou o Rod Krebs e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu vejo você no próximo capítulo ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.